Aqui no programa Voz da População falamos para 502 cidades do estado de São Paulo. Eu sou Paulo Mansur e fique aqui comigo. Mande zap da população para a gente, mande DDD 11 96783 6666. Bom, especialistas apontam que 80% dos casos de feminicídio começam com um episódio de perseguição. A empresária Val Marchiori denunciou o ex-marido pelo crime de stalker. É isso mesmo. Ele teria monitorado a socialite com gravadores de áudio, rastreadores instalados no carro. Uma mulher bonita, poderosa e com muito dinheiro. Esta é a empresária e socialite Val Marchiori, conhecida pelo seu alto astral e bom humor. Hoje enfrenta uma batalha judicial com o ex-marido Thiago Castilho. Nesta semana, uma funcionária teria encontrado aparelhos de gravação de áudio escondidos na casa da artista. Os equipamentos monitoravam todas as conversas dela. Meses antes, Val tinha descoberto um rastreador no carro e registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. O equipamento estava dentro de um kit de primeiros socorros no porta-malas do carro e era vinculado ao número de telefone do ex-marido de Val. Por meio do aparelho, enquanto ela estava assim, fora de casa, ele acompanhava todos os seus passos, sem que ela sequer suspeitasse do homem que não aceitava o fim do relacionamento. A cada 5 vítimas de stalking, termo que em inglês significa perseguição, 4 são mulheres. O que isso me fala? Isso me fala que esse comportamento do homem que olha para a mulher como posse, como objeto, está diretamente relacionado a ele achar que pode usar, controlar e fazer o que bem entender com essa mulher. Em nota, a empresária disse que foi vítima de mais uma covarde violência e que a atitude tem prejuízo não só para ela, como para toda a família, filhos e amigos. Ela considera que sofreu uma invasão de privacidade, um ato que causou um enorme abalo emocional, e finaliza dizendo que a ocorrência faz parte do processo que segue em segredo de justiça. A socialite anunciou o fim do casamento com um empresário em março deste ano. Em junho, denunciou Thiago Castilho por violência doméstica e entrou com um pedido de medida protetiva. Esta psicanalista ainda completa. Não existe perfil da vítima. Existe mulher em situação de violência. 80% dos casos de feminicídio são precedidos por pelo menos 1 ano de stalking desse parceiro ou ex-parceiro. Então, stalking não é brincadeira. Segundo os últimos dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 77 mil mulheres foram vítimas de stalking no Brasil. Um aumento de quase 35% em relação ao ano anterior. Com pena de 6 meses a 2 anos de prisão, a condenação pode chegar a 3 anos em casos mais graves, como os crimes contra mulheres. O fato de perseguir reiteradamente alguém, de incomodar reiteradamente alguém, colocando em risco a liberdade de locomoção, colocando em risco o seu direito de privacidade, o seu direito de intimidade, né? Então, de fato, essa prática é um crime na legislação brasileira. A gente pode conceber essa forma, né, de alguém se utilizar de aplicativos de monitoramento sem o conhecimento da vítima para receber informações sobre o comportamento, sobre o posicionamento geográfico, sobre, enfim, monitorar a vida da vítima sem que ela autorize. Alguns modelos de rastreadores cabem na palma da mão e podem ser guardados em qualquer lugar. Mas a partir do próprio celular, também é possível ter acesso à localização exata da pessoa em tempo real, via satélite, como explica este especialista em tecnologia. Hoje em dia, o celular ele funciona como um rastreador, justamente porque qualquer aplicativo que você vai instalar, hoje ele pede a autorização da sua localização e geralmente alguns aplicativos oficiais fazem esse pedido, aí cabe ao usuário analisar se ele vai aprovar ou não.
E também existem os malwares, que são aqueles aplicativos que são instalados de maneira que ele não tem total conhecimento ou ele autorizou alguma coisa anteriormente, ele acabou sendo instalado. Geralmente esse tipo de aplicativo, ele precisa enviar informação o tempo todo ali para o servidor que ele está direcionado. Então ele vai utilizar muito bateria e muito a internet do celular. Por isso, para quem desconfia de perseguição, observar o consumo da bateria pode ser um bom indicativo. No caso da Juliene, foi o próprio aparelho o espião. Ela ganhou do então namorado e achava que era um presente, mas não. Foi uma vez para nunca mais. Eu fiz uma análise com um técnico especialista que mexeu no meu telefone e falou assim, não, você está sendo monitorada 24 horas. Agora a pessoa me monitorar meu aparelho no meu telefone 24 horas, sobre 24 horas, para saber o que eu estou fazendo, com quem que eu estou falando, o que eu estou recebendo como mensagem, pediu desculpas, tentou voltar, sem volta. A gente precisa entender que ciúmes não é uma forma de amor, violência não é um jeito bruto de dizer eu te amo, né? As relações precisam se dar pelo desejo de estar junto e não pelo controle. E a cada dia que passa, as crianças utilizam mais o aparelho celular. Mas é fundamental que os pais saibam os detalhes deste acesso das crianças. O programa Voz da População vai mostrar uma reportagem que fala da importância deste ato. Até para coibir casos de pedofilia, gente, é muito importante. Matéria importante aqui na tela. Roda. Todo mundo mergulhado em seu próprio mundo virtual. Mas a mãe, além de trabalhar, está ligada no que os meninos estão vendo. Luiz, tá vendo o quê? Aumenta que eu quero ouvir também. Luiz, de 8 anos, nem tem celular. Para jogar e ver vídeos, pede o da mãe, que controla tudo. Eu acho normal. Mas eu fico bravo. Fica bravo? É. Por quê? Porque ela não deixa, então eu fico tristinho e bravo. O mais velho tem 16 anos. Durante um bom tempo, os pais tinham um aplicativo para supervisionar o que ele acessava. O tempo em que ele ficava em cada aplicativo e o que ele acessava. Então, ele tinha períodos para ficar Instagram, TikTok e até mesmo WhatsApp. E quando fechava esse período, ele não conseguia nem mesmo fazer ligação. Eu me incomodava porque eu não tinha liberdade sobre o meu próprio celular. Para muitos pais é mesmo um dilema, confiar ou vigiar. Mas se você é partidário de que saber o que os filhos fazem aqui é também uma forma de proteção e não simplesmente uma invasão de privacidade, tem jeito. E a gente vai te ensinar como fazer. O aplicativo mais usado para esse fim custa R$ 40 por mês. Vincula o celular da criança ao dos pais. Controla conteúdo e tempo de acesso. Qualquer tentativa de violação, como entrar num site adulto, por exemplo, é dedurada. Mas também dá para fazer de graça por meio das próprias configurações do celular, tanto no sistema Android quanto no iOS. Neste último, os recursos do chamado controle parental estão na opção Tempo de Uso. No repouso, é possível definir horários em que o celular não vai funcionar. Também dá para controlar o acesso aos aplicativos. E em limites de comunicação, você restringe as ligações feitas ou recebidas aos contatos já cadastrados. Ao configurar a segurança de comunicação, o celular reconhece e impede a abertura de conteúdo sensível, como nudez, por exemplo. Este professor, especialista em segurança cibernética, justifica as medidas. O que acontece muito é assédio com a criança, cyberbullying. Tem muitos casos de adultos que se passam por crianças. É responsabilidade dos pais esse tipo de controle. Você não pode atribuir para uma criança esse tipo de defesa, então cabe a nós. Cientes de que é difícil deixá-los longe desse universo virtual. Olha aí o registro para as redes sociais, mas autorizado pela mãe, é claro. E a investigação da Polícia Federal resultou na desarticulação de uma quadrilha que agia no roubo de cargas no estado de São Paulo. É a operação da PF na tela do SBT. Olha só.
Imagens de uma câmera de segurança mostram a execução de um homem em 11 de março de 2022, dentro de uma caminhonete em Ribeirão Preto. O autor deste crime foi preso meses depois em Campinas. O avanço destas investigações permitiu à PF Campineira desmantelar um grande bando criminoso. E a partir dessa prisão e do que foi apreendido, dos documentos falsos, dos dispositivos eletrônicos, inclusive o celular, cartões de banco em nomes falsos de outros integrantes, nós conseguimos descortinar toda uma organização criminosa em que nós descobrimos aí dezenas e dezenas de crimes que vêm se arrastando desde 2013 e que já tinham sido apurados pela Polícia Civil do Sergipe na Operação Valquíria em 2013, havendo sentença condenatória, depois a Operação Recepto da Polícia Federal, a Operação Piratas do Asfalto. Esse grupo realizou diversos crimes no interior de São Paulo e no Nordeste. A partir disso, nós descobrimos que essa organização criminosa, liderada por essa pessoa que foi presa no dia 24 de junho de 2022, ela movimentou centenas de milhões de reais por meio de identidades falsas, por meio de laranjas, por meio de testas de ferros, por meio de empresas existentes e empresas de fachada. Então, o nosso objetivo hoje é demonstrar à Justiça, ao Poder Judiciário, que todos esses crimes que vinham sido cometidos, tráfico de drogas, homicídio, roubo de cargas e caminhões, receptação, uso de documento falso, fraudes dos mais diversos tipos, estão relacionados a uma única organização criminosa. Foram cumpridos 18 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão em 6 estados. 8 veículos de luxo, armas, munições, joias, relógios de alto valor e até mesmo um celular que seria banhado a ouro serão avaliados e periciados pela PF. 2 homens foram presos em Campinas e Americana. Entre os foragidos tem um integrante do Guarujá e outro da Praia Grande. Agora, o que nós queremos é identificar todos os eventuais outros crimes que possam estar relacionados a eles. Quantos estão morando aqui? Nós podemos dizer onde eles foram presos. Nós tivemos diversos deles, inclusive o operador financeiro principal deles morava em um condomínio de luxo e o líder da quadrilha, juntamente com um terceiro, também morava no mesmo condomínio. Eles mudam de endereço com constância e usavam documentos falsos com constância, inclusive entre si trocando os documentos, principalmente os bancários, para poder haver a movimentação de dinheiro. Algumas mulheres foram presas, são mulheres diretamente relacionadas aos integrantes da organização criminosa e essa relação pessoal envolvia a movimentação de dinheiro, a manutenção de empresas de fachada, o uso de veículos que eram comprados em dinheiro, pelos montantes que nós comprovamos, pela análise de relatórios de inteligência financeira e outros cruzamentos de dados, chega a quase 400 milhões de reais aí nos últimos anos. A Polícia Federal de Campinas é uma das poucas no Brasil que contam com um núcleo exclusivo para combater o crime de roubo de cargas. E nesses quase 3 anos, que se completará em dezembro, nós deflagramos 11 operações. Dessas 11 operações, nós aprendemos muito sobre a dinâmica de roubo de carga. Repito que essa é uma das únicas unidades da Polícia Federal em que é mantido um grupo especializado para investigação de crimes de roubo de cargas e caminhões, principalmente pela característica da região, onde esse tipo de crime tinha se instalado há décadas e que hoje já sofre um grande impacto em relação desse trabalho que tem sido realizado. E chega o fim do ano e férias e o povo quer viajar. Mas antes de pegar estrada, é sempre importante fazer manutenção no veículo. Tem que olhar o pneu, freios, né? A Pamela Soares, que é a nossa repórter, traz informações a todos vocês. Olha só. Fim de ano chegou e agora o assunto é muito importante. Vamos falar sobre carros. Por quê? Agora chega o final de ano, todo mundo quer viajar, quer colocar o carro na estrada. Porém, temos um alerta, né? Uma conscientização para quem está em casa, porque precisa fazer uma revisão, né, Cristiano? Sim, é muito importante agora, né, pessoal, que quer ir viajar. É de extrema importância estar levando o carro numa oficina de sua confiança, né? Onde possa estar sendo feita a revisão e dentro da revisão inspecionado freios, todo o sistema de suspensão,
luzes também, que é algo muito importante, que o pessoal acaba se descuidando. Agora com a chuva, limpador de para-brisa. A chuva também é de extrema importância, tomar cuidado com os pneus. Às vezes os pneus estão muito desgastados, o pessoal vai viajar. Isso é um dos fatores que acaba ocasionando muitos acidentes. A gente vê que no final de ano realmente acaba acontecendo muitos acidentes. Por quê, Cristiano? Às vezes a pessoa fala assim, não vou levar para fazer o que tem que ser feito agora, né? O preventivo, não vou levar porque vai ficar caro. Mas aí no final acaba acontecendo um problema e fica pior, né? Sim, é muito importante, né, a gente fala revisão, porque é uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva ajuda, né, que você vai fazer uma viagem tranquila, evita também acidentes, que de repente você fica sem um freio, sem uma parte de suspensão. E você fazendo a manutenção preventiva, não há necessidade, talvez, de você estar numa viagem tendo que fazer uma manutenção corretiva, que acaba se tornando um custo bem mais elevado para você estar fazendo esse tipo de manutenção, que você vai trocar algumas peças que não era necessário na manutenção preventiva. E aí olha tudo, né? A gente fala aí a questão do freio. Hoje a gente pega muitos acidentes que as pessoas falam, vou para a praia, desce serra. O que precisa do freio é essencial e às vezes a pessoa não olha. Então realmente é essencial olhar o freio. Sim, sim. O freio também é algo muito importante. Principalmente o pessoal não toma muito cuidado. O fluido de freio é algo importante, tá? Para estar se fazendo a troca. Devido a cada quilometragem ou devido também ao tempo de uso dele. Às vezes também a pessoa vai descer uma serra, descer na serra e que vai se lembrar que tem que estar fazendo alguma manutenção no freio, né? Você falou um ponto super interessante. A gente fala levar num lugar que você conhece, que você confia, porque hoje a gente sabe que tem muitos lugares, infelizmente, que é picaretagem, acaba agindo de má fé. Com certeza, isso aí é um ponto que você tocou importante. Porque quando você faz a preventiva, você escolhe o lugar que você vai estar dando a manutenção, provavelmente é um lugar de sua confiança. A corretiva, de repente, você acaba escolhendo algum lugar que você não sabe como é que, infelizmente, é a índole da pessoa, né? Talvez acaba te lesando mais, além do que o carro está te lesando, a pessoa acaba te dando alguns gastos ainda. E, além disso, né, você estava falando um ponto, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, por quilometragem. Como que é feita essa revisão? Porque, às vezes, está perto da quilometragem específica para a pessoa fazer, ela fala, não, vou fazer depois que eu voltar. Janeiro eu faço, mas aí já deu a hora de fazer. Como que é isso? Como que funciona? A manutenção preventiva, cada 10 mil, recomenda-se fazer a revisão, né? Dentro desses 10 mil, alguns itens já são pré-determinados a fazer a troca, que nem o óleo, o filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar-condicionado, filtro de ar do motor. Isso aí a cada 10 mil normalmente já realizada a troca. E alguns itens são inspecionados, que nem o freio, amortecedor, pneus, tudo isso dá para fazer um cálculo se aquilo vai dar para chegar numa próxima revisão, você tem que fazer a manutenção antes. E agora, tem muitas famílias que viajam, levam criança, né? Atrás. Tem alguma manutenção, alguma observação quando traz o veículo aqui para olhar a questão do cinto de segurança? Tem isso também? Sim. O cinto de segurança tem que verificar se ele está bem afivelados, né? Na hora que vai viajar, principalmente quando tem criança, ver a cadeirinha se ela está bem instalada, porque isso também pode acontecer algum acidente. Talvez um acidente até leve, mas para uma criança acaba se tornando muito grave. Então é isso, gente. Vamos deixar esse recado, vamos prestar atenção, porque é de extrema importância, né, Cristiano? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e anotem todas essas medidas. Eu, Pamela, vou anotar também, viu? Cristiano vai me passar alguns pontos que eu preciso ficar mais atentas e espero que vocês também aí de casa. A gente vai ficando por aqui e tchau para vocês. Dá tchau, Cristiano. Tchau, gente. E vamos agora para um rápido intervalo comercial e a gente já volta, hein? Não saia daí. O ano de 2024 foi marcado por um grave acidente aéreo. 62 pessoas que seguiam em um voo que caiu, né? E aí ele saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, para o aeroporto de Guarulhos. Perderam a vida quando a aeronave caiu na cidade de Vinhedo. As investigações desse caso continuam pela Força Aérea Brasileira. Confira esses detalhes. Roda. Cenas que jamais vão ser esquecidas pelos moradores do condomínio Recanto Florido, em Vinhedo. Nossa! É doido. Meu Deus do céu, caiu um avião no meu
62 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam no voo 2283, que saiu de Cascavel, no estado do Paraná, com destino a Guarulhos. Quem estava no bairro Capela custou a acreditar no que via com os próprios olhos. O avião destruído e nenhuma casa atingida. O terreno é bem grande, né? Acho que ele vai descer o helicóptero aqui, pelo barulho, né? E na hora que nós fomos sair para olhar o que estava acontecendo pelo barulho alto, a aeronave já explodiu, né, na garagem da minha residência. A empregada estava na frente e gritou. O que eu senti parecia um terremoto. Foi muito, o chão estremecendo e a aeronave rodopiando. Gente, tá caindo um avião. E aí foi a hora que a gente correu para fora. No que eu corri para fora, eu só vi isso daqui, ele fazendo assim e depois aquela fumaça. A queda da aeronave da Voipés parou o Brasil e foi destaque na mídia internacional. Histórias de vida que tiveram um ponto final neste acidente. Saiu a lista ali, tá o nome da minha mãe, do meu pai ali. É o Bartinique das outras pessoas do Rio de Janeiro? Renato Bartinique e Valdete Bartinique. O marido da médica, Ariane Risso, lembrou a dedicação dela à profissão. Que era a pessoa mais amável, mais incrível que eu conheci. Ela era vocacionada a cuidar de pessoas. O trabalho da retirada dos corpos do avião durou mais de um dia. As vítimas desta tragédia foram identificadas no IML em São Paulo. Equipes do CENIPA estiveram no local do acidente e iniciaram já as apurações. A queda, em forma de um parafuso chato, chamou a atenção dos especialistas da aviação. Uma manobra bastante perigosa, né? Quando acontece, é difícil da gente prever se vai ter condições de sair ou não, né? Pode sair, mas as chances, eu acredito, na minha opinião, que são poucas. Os dados das caixas pretas são examinados em Brasília e o gravador de voz da cabine registrou o copiloto dizendo sobre dar potência à aeronave minutos antes da queda, além de gritos nesta aeronave. A hipótese de que uma condição severa de gelo possa ter contribuído com o acidente ainda é apurada. Existe uma água congelante, uma água a 0 grau, às vezes até abaixo de 0 grau, que ela não congelou ainda, mas no momento em que essa água muito fria colide com a asa, ela forma uma camada de gelo sobre a asa. Aí vai formando camadas e mais camadas de gelo, e essas camadas de gelo modificam a curvatura da asa. No momento que essa curvatura está muito modificada, a aeronave perde a sustentação, ela deixa de ser um avião, ela passa a ser um paralelepípedo. Essas aeronaves turbohélices, o sistema de degelo delas você tem aqui a geometria e aí aqui na frente você cola uma borracha e ela é capaz de inflar. Então quando ela infla, ela quebra o gelo sai, ela desinfla, a asa volta para a geometria adequada, tá? Então, isso é importante, o sistema de degelo ele não impede a formação do gelo, mas ele tem como expulsar aquele gelo dali. Não houve em nenhum momento declaração de nenhum tipo de emergência da aeronave para os controles de tráfego aéreo. Não existe ainda uma previsão de término dos trabalhos, porque em função da importância dessas informações, nós estamos priorizando a qualidade ao invés de celeridade. Além do CENIPA, a Polícia Federal e a Polícia Civil de Vinhedo investigam esta tragédia, que jamais será esquecida, tanto pelos moradores de Vinhedo, quanto também amigos e familiares destas vítimas. E o aumento nos casos de queda entre os idosos é uma realidade. As quedas são a terceira causa de mortes de brasileiros com mais de 60 anos. Se você é idoso ou tem alguém na família na terceira idade, preste atenção nessa reportagem. Olha só. A fisioterapia faz parte da rotina desde que Dona Marli, de 70 anos, caiu na calçada.
Eu fui me arrastando até em casa para poder ir para o hospital. Aí eu conseguia ficar em pé? Não. E muita dor. Engessou a perna. 2 meses. Na cama? Na cama, direto. Horrível. Eu fiquei com medo de pegar uma depressão. Dona Varlene, de 81, carregava uma cadeira e esqueceu do degrau na varanda. Bati naquele vaso, essa parte aqui. Machucou as costas? As costas e o rim. Mas foi horrível. Acidentes assim são muito comuns entre idosos e nem todos sobrevivem para contar. As quedas são a terceira causa de morte dos brasileiros acima dos 65 anos. 30% caem pelo menos uma vez por ano. As pessoas que fraturam o fêmur, depois de 1 ano, 30% a 50% vieram a falecer. Do que um idoso morre? Estatisticamente, ele morre de pneumonia. E por que ele tem pneumonia? Porque fica acamado. Sem falar no trauma. E ela não quer mais andar por medo de cair. Nessa de não querer mais andar, ela perde músculo. E nessa de perder músculo, aumenta o risco dela cair quando for andar. O geriatra recomenda exames oftalmológicos periódicos. A visão deficiente aumenta a chance de queda, assim como remédios que reduzem a atenção, como relaxantes musculares e sedativos. De cada 10 quedas, 7 acontecem em casa, que é onde o idoso passa a maior parte do tempo. É preciso tirar as armadilhas que facilitam os tropeços, como os tapetes, os móveis que ficam na passagem e oferecem muito risco, mas tem um ambiente especialmente perigoso por conta do piso escorregadio. O banheiro, exatamente onde o presidente Lula se acidentou. Ele bateu a nuca e precisou tomar 5 pontos. Esta casa, montada num centro de referência do idoso em São Paulo, tem os elementos de segurança recomendados, como o banco, que pode ser preso ou mesmo solto, sempre com pés de borracha. Se é para um idoso que já tem alguma dificuldade, alguma limitação de movimento, um risco maior de cair, a gente orienta a tomar banho sentado. Importante também dentro do box ter uma barra de apoio. O assento elevado exige menos força nas pernas para sentar e levantar. Chinelos são um perigo. E nada de subir em bancos ou escadas. Melhor ter o que usa com frequência ao alcance das mãos. E os ambientes devem ser iluminados, de dia e à noite. O que a senhora aprendeu com essa experiência? Prestar uma atenção total nos meus pés, onde eu ponho meu pé. Muito obrigado pela audiência de hoje. Acesse minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui no SBT. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.